Boa noite, meus amados irmãos, minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Neste momento, vamos dar início a mais um culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, você se prepare, esqueça tudo que está ao seu redor, se conecte com o Senhor, tá certo? Entregue tudo nas mãos do Senhor, se renda a Ele de todo o seu coração, que você vinha verdadeiramente prestar um culto a Ele, tá certo? Prestar um culto ao Senhor para que Ele venha subir como cheiro suave ao nosso Deus, amém? Vamos adorar ao Senhor, aleluia, vamos render louvores a Ele, aleluia. Se rende a sua face, em que brilha em dignidade, seja levantado em meio aos louvores e apaixonados, todos vejam seu nome. Mais alto, doce, mais doce, os meus medos se encerram ao som do seu nome, no eco do seu nome, ao som do seu nome. Esperança viva. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. És esperança viva. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. És esperança viva.
Quando eu olho sua face, vejo sua imagem, rugindo como um leão, e os meus medos se vão. Quando eu olho tua face, vejo sua imagem, rugindo como um leão, e os meus medos se vão. Quando eu olho sua face, vejo sua imagem, rugindo como um leão. Eles se vão, 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 eles se vão. Os nossos medos vão embora ao som do nome de Jesus, ao som do nome que é todo poderoso, ao som do nome daquele que era, que é e que há de vir. Os nossos medos se encerram, as nossas dúvidas acabam, as nossas angústias passam diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Diante do Senhor, nós lançamos o nosso medo, nós lançamos a nossa ansiedade, nós lançamos as nossas preocupações, nós lançamos tudo aquilo que nos tira o ânimo, tudo aquilo que nos tira o fôlego, a vontade de estar com o Senhor. Que nada nem ninguém roube a nossa alegria, roube a nossa confiança em Ti, roube a nossa confiança de que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, que pode todas as coisas. Só o Senhor. Nós amamos o Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é digno. O Senhor é santo e exaltado, santo e exaltado. Aleluia. Aleluia. Adoro o nome do Senhor. Te exaltamos, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a
louvor, toda exaltação seja dada a Ti. Tudo, tudo, tudo é para Ti e somente para Ti. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam. E adoravam que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Só o Senhor é digno de receber honra, glória, força, poder. Aleluia. Preste ao Senhor o seu culto e declare honra, glória, força, poder. Honra, glória, força e poder. Força e poder. Honra, glória, força e poder.
Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Aleluia. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom.
deixarás jamais. Neste momento, meu Pai, em favor de todo mundo, em favor de toda a terra, ó Senhor, neste tempo que vivemos, muitas pessoas, meu Pai, têm perdido suas vidas. Nós oramos, meu Pai, por aqueles que se encontram doentes. Sara, Senhor, cura, meu Pai, visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão de quarentena, em nome de Jesus, meu Pai, libera a cura, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus do impossível, e nós cremos no Teu poder. Libera a cura, em nome de Jesus. Senhor, fortalece, meu Pai, aqueles que se encontram abatidos, aqueles que se encontram cansados, aqueles que se encontram oprimidos, meu Pai. Restaura, Senhor. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Tira toda opressão, toda ansiedade, Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, em muitos lugares, meu Pai, em toda a terra, estão se preparando para reabrir os comércios, para reabrir, Senhor, ó meu Pai. Toma a direção, toma o controle de tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa os nossos governantes, Deus. Que eles venham ter sabedoria, meu Pai, para conduzir as nações, Deus. Te pedimos, meu Pai, tudo está em Tuas mãos. Cremos, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Rendemos nossas vidas a Ti, Deus. Que o Senhor venha, meu Pai. Toma as nossas famílias, guarda, meu Pai. E livra, Senhor, protege, meu Deus, aqueles que não estão doentes, aqueles que estão sãos, meu Deus. Protege, Senhor, livra, em nome de Jesus. Sabemos, meu Pai, que Tu és bom. O Senhor nunca, nunca nos desampara. O Senhor nunca nos deixa. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor está conosco. Cremos, Deus, que o Senhor está conosco. Nós cremos, Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Podemos sentir a presença do Senhor do nosso lado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Te rendemos graças. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada, Senhor. Tudo é para o nosso crescimento. Te damos graças, Pai. Não me deixarás. Declare, Tu não me deixarás. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Tu és bom. Tu és Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor aí onde você está. Glorifique
Glorifique a Ele, exalte a Ele. Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Fique agora com o nosso Lagoinha News. Oi, meus irmãos, estamos aqui em mais um Lagoinha News. E nesse momento eu sei que você está com muita saudade da nossa casa, da nossa comunhão como corpo de Cristo. E eu venho agora fazer uma convocação a você que está nos assistindo, que você venha ser fiel, firme e constante em nossa comunhão, mesmo online, para que nós recebamos o melhor de Cristo juntos, que a comunhão do corpo de Cristo não venha a ser cortada. E agora vocês vão ficar ligados na nossa programação. Às quintas-feiras, às 8 horas, teremos o nosso Mais Profundo. Às 19 horas, teremos o nosso Legacy no sábado. E no domingo, teremos a celebração às 18 horas. Tudo isso no nosso canal no YouTube. Nesse momento de pandemia, a nossa casa intensificou as ações. Os inconformados estão precisando de doação de álcool em gel, material de limpeza, alimentos, tudo isso. Se você quiser ajudar contribuindo, doando, você pode ir no Instagram dos Inconformados e chamar eles no direct para acertar. E você que está precisando de oração, de atendimento pastoral, você pode estar indo no Instagram da Lagoinha e nos destaques vão ter todos os números para vocês entrarem em contato. Nós estamos tendo atendimento terapêutico online, eles estão disponíveis para atender você de maneira online. Vocês podem estar indo no Instagram da Lagoinha também, ok? Às segundas, quartas e sextas, às 18 horas, estamos tendo o nosso Minuto da Lagoinha. Vão lá na nossa página no Instagram e sigam todos os ministérios para vocês ficarem sabendo a par de todas as coisas que estão acontecendo, viu? E esse foi mais um Lagoinha. Boa noite, Lagoinha. Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui debaixo da presença do Senhor para mais uma vez adorá-lo e engrandecer o nome dEle, como é que nós tentamos fazer nosso melhor para Ele. E hoje nós estamos aqui para alertar mais uma vez sobre a importância de sermos fiéis ao Senhor. Então, antes de ler o texto, deixa eu contextualizar um pouquinho. Vamos ler um texto sobre o rei Davi, num período que ele estava nos últimos dias de vida dele. E quando ele estava arrumando toda a casa dele, estava arrumando todo o reino para preparar para o seu filho Salomão, que ainda era jovem, ele estava ajeitando as coisas para o templo, para a edificação do templo. Então, ele estava conseguindo materiais, todos os insumos para edificar o templo. E vamos ler então em 1 Crônicas, capítulo 29, do 1 ao 5. Vamos lá. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos de todo tipo, de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, Davi, ele nessa passagem, ele estava entregando, estava falando para o povo de Israel que ele ia para entregar a obra do templo para o Senhor, para o seu filho, a obra do templo do Senhor para o seu filho, Salomão. E ele começa essa fala de modo que ele entendia o motivo da obra.
Ele diz aqui que a obra não era, o tempo não era para homens, era para Deus. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas nos nossos caminhos que fazem obras para elas mesmas. Elas não olham para o Senhor, elas não olham para o motivo real que elas deveriam estar fazendo o que elas fazem. E isso a Bíblia alertou muito bem a respeito dos últimos tempos, que os homens seriam egoístas e amantes de si mesmos. E só que Davi aqui, ele ofertou porque ele amava a Deus. Foi algo que ele deixou aqui muito claro no versículo 3. E ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para o templo. Ele doou tudo o que ele tinha por amor. E a Bíblia também ela fala muito claramente, mais para frente em 1 Coríntios 13, sobre o amor. Que nada adianta que a gente faça se não houver amor envolvido. O apóstolo Paulo ele escreve nesse capítulo muito claramente, ele é muito incisivo sobre as características do amor. Ele diz que se a gente doar o nosso corpo para ser queimado, se a gente doar tudo que a gente tem para os pobres, se a gente fizer o que fizer, se não tiver amor, nada adiantará. E o rei Davi, só voltando para esse texto, ele declara que ele está fazendo o que faz por amor a Deus. E ao final do texto, no versículo 5, ele faz uma pergunta muito emblemática. Eu vou reler aqui. Versículo 5. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra mão dos artífices. A pergunta é: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? A palavra disposto vem da palavra disposição, né? Quem está disposto tem disposição. E um dos significados no dicionário da palavra disposição é estado de saúde ou de espírito, vontade, animação ou entusiasmo. Então a pergunta que Davi faz para o povo de Israel é: quem é que hoje está com vontade, com alegria, com entusiasmo de ofertar com generosidade para o Senhor? Muitas das vezes nós fazemos as coisas de modo até forçado, porque a gente aprendeu que era assim, porque a gente entende que é o certo a se fazer, ou porque a gente tem medo do castigo de Deus, né? Mas a gente já reforçou aqui hoje que o principal, o motivo correto é o amor de Deus, é o amor de Deus em nós. Se a gente não tiver amor, a gente não oferta com generosidade, a gente não tem como fazer nada com disposição. Na nossa própria vida, em tudo que nós fazemos, se a gente não tem amor, se a gente não tem vontade, a gente não gera aquele ânimo para fazer. Em tudo na vida é assim. E na obra do Senhor não é diferente. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E o valor que Deus enxerga não é a quantidade de dinheiro. Porque você pode falar para mim é o seguinte, rei Davi era milionário, rei Davi tinha muito dinheiro, tinha muitas posses, como a gente vê muitas pessoas tendo muitas posses hoje, o que não é um problema, mas o rei Davi só ofertou porque ele tinha, quando na verdade o rei Davi ele era conhecido como uma pessoa que era segundo o coração de Deus, e não segundo as riquezas de Deus. Então a quantidade de amor, a quantidade de disposição é que caracterizava Davi como uma pessoa que tinha amor a Deus. E só para finalizar aqui, a gente chama a atenção para essa pergunta, que ele pergunta assim, quem está disposto hoje? Ele poderia perguntar, quem está disposto amanhã, ou quem está disposto qualquer dia? Não, ele pergunta, quem está disposto hoje a ofertar generosamente para o Senhor? Porque hoje indica urgência, indica necessidade, indica algo que precisa ser feito de modo imediato. A gente não está aqui apelando ou pedindo recursos financeiros, porque isso aí Deus sempre provê aos seus filhos. Mas o que a Bíblia sempre fala é para a gente voltar nossos corações a Deus. Como eu estava conversando com o nosso amigo Batista aqui, Fio, hoje, a gente tem uma certa dificuldade de falar sobre dinheiro, porque talvez seja algo cultural, talvez seja algo que nos falte bastante, mas é algo que não é que Deus queira nosso dinheiro, é que se nós amamos ao dinheiro, acima da nossa vontade de dispor na obra do Senhor, tem algo de errado aí.
E para finalizar mesmo, no versículo 8 desse mesmo capítulo, ele diz assim: o povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, meu amigo, se você não tiver um coração íntegro, eu te recomendo você buscar um coração íntegro diante de Deus. Um coração que gera frutos voluntários de amor. É algo que é a única coisa que nós precisamos, de fato, buscar nessa terra. É um coração íntegro de amor que vem do reino de Deus acima de qualquer coisa. Bens, riquezas, isso tudo Deus provê. Mas um coração íntegro diante de Deus é algo que nós precisamos fazer esse esforço com disposição, ir atrás, correr, para que Deus nos conceda pela misericórdia dEle. Agora, vai aparecer na sua tela dois QR Codes, um em cada canto da tela, para você, se você puder e quiser ofertar na casa de Deus, para que a obra continue. Ninguém bota dinheiro no bolso aqui é para a obra continuar. Se você está vendo aí, é porque algo está sendo necessário financiar. Então, 2 QR Codes, um do lado do outro, você escolhe para você poder ofertar. Tá bom? Que Deus te abençoe muito e que o seu coração seja muito grato a Deus hoje, sempre. Não com dinheiro, mas com amor, que é o que Deus busca nos seus filhos. Amém. Aleluia, aleluia. Eu queria te convidar aí na sua casa, nesse momento, para você adorar e exaltar o nome do Senhor aqui com a canção, com a gente, tá bom? E essa música, ela vai falar de que Jesus, ele olhou para a gente, e que a maior evidência de quando Jesus, ele olha para a gente, é ele mudar a nossa situação, ele vai mudar, e a gente vai ser feliz em Jesus, amém? Então, nesse momento, eu queria te convidar aí se você tiver vontade de levantar, dançar, celebrar, fique à vontade aí, em nome de Jesus. Olhando para o alto sem entender. E você que está perdido nessa estrada, sem saber aonde ir, sem direção. Não quero falar demais, eu só quero te mostrar alguém que me deu a mão, me deu amor, e hoje sou feliz. Ficar
aí pensando em nada, olhando para o alto sem entender. E você que está perdido nessa estrada, sem saber aonde ir, sem direção. Não quero falar demais, eu só quero te mostrar alguém que me deu a mão, me deu amor, e hoje sou feliz demais. Me lembro bem de quando eu estava a chorar. Jesus veio e sorriu pra mim, Me disse que a vida era mais que simplesmente viver. então vou te dizer agora, pra mim foi demais. E quando eu encontrei com ele, a minha vida mudou. Então vou te dizer, amigo, não fique assim, não, não. Abra teu coração e deixa Jesus entrar. Então vou te dizer agora, pra mim foi demais. Quando eu encontrei com ele, a minha vida mudou. Então vou te dizer, amigo, não fique assim, não, não. Abra teu coração e deixa Jesus entrar. Então vou te dizer agora, pra mim foi demais. Quando eu encontrei com ele, a minha vida mudou. Então vou te dizer, amigo, não fique assim, não, não. Abra teu coração e deixa Jesus entrar. Então vou te dizer agora, pra mim foi demais. Quando eu encontrei com ele, a minha vida mudou. Então vou te dizer, não fique assim, não, não. Abra teu coração e deixa Jesus entrar. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Que música, hein? Glória a Deus, gostei, quebraram tudo. Como é que você está? Tudo bem? Que o amor, que a graça do Senhor abunde o seu coração, transborde a sua vida nessa noite. Tenho certeza que Deus marcou o encontro contigo, sabe aonde aí, aonde você está, seja na sua casa, você que está dando um plantão no trabalho, você que até está hospitalizado, internado. Deus marcou um encontro contigo essa noite, noite especial, noite de Santa Ceia do Senhor. Quero já desde já pedir para você já preparar um pedacinho de pão, tá bom? Um suco da uva, deixar aí separadinho que no final vamos ceiar juntos. Não será a distância que vai nos impedir de cumprir com este memorial, né? Que Jesus, essa ordenança de Jesus, fazer isso em memória de mim. Nós, como igreja de Cristo aqui na terra, temos que cumprir, né, a sua ordenança. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é que você está? Estou fazendo de conta aqui
estou te ouvindo, tá? Como é que você está? Está tudo bem? Vamos passar por esse momento aí de distância física, mas de qualquer forma estamos próximos em oração, com o mesmo sentimento, com amor, com a unção de Deus sobre as nossas vidas. Você que não faz parte de um GC, por favor, pelo amor de Deus, faça parte, entre nas nossas mídias sociais, procure um GC mais próximo de você, porque você começa virtualmente, mas em breve você estará presencialmente, e é tão gostoso esse momento de comunhão, amém? Abra a sua Bíblia, eu tenho um texto maravilhoso, é mais um texto maravilhoso da palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel capítulo 25, pega aí, fique num lugar bem confortado, tá? Abra a sua Bíblia com bastante calma, o texto é um pouco extenso, a gente vai pular alguns versículos, mas é muito importante que você preste atenção, tá bom? Eu vou ler da linguagem de hoje, que aqui é a minha preferida, tá? Mas preste bem atenção a esse texto. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso de número 2. Santa Ceia, a maioria dos batistas não faltam esse culto, né? Então, dia de culto em igreja batista, que tem Santa Ceia, aquele culto lotado. Deus tem falado muito aos nossos corações nesse tempo de distância física, né? Alterando as ordens de prioridade. Então, eu não sei você, mas Ele tem falado muito ao meu coração, coisas que a gente colocava como prioritário e que não é tão assim, tá? A gente se preocupava com algo grande para tocar nos pequenos, e Deus inverteu essa lógica, né? Agora Ele quer algo pequeno para se tornar grande. O que é o pequeno hoje? É a sua casa, é o seu lar, é o seu GC virtual, é esse culto online que você, se não conseguir assistir hoje, vai poder assistir, ou então revisar, tá bom? É um pequeno, você com sua família, ou você sozinho, que pode se tornar e vai se tornar grande, que é o que Deus tem para as nossas vidas, amém? 1 Samuel capítulo 25, a partir do verso 2, começa assim, linguagem de hoje, diz assim, ó: havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail, ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, né, cortando a lã de suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes ao Carmelo, com ordem de encontrar Nabal e cumprimentar. Em nome dele, mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo Davi, lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor estava cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com ele, e nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando, né, a resposta dele. Então, Davi, disse Nabal, Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito, e disse a Davi, põe as suas espadas, e disse Davi, põe as suas espadas nos cintos, e todos obedeceram Davi.
Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram para trás com as bagagens. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. Pula aí para o 19. O 19 diz assim: então disse aos empregados: vão na frente. Isso foi Abigail, tá? Vão na frente, eu vou atrás. Porém ela não disse nada para o seu marido. Abigail, montada no seu jumento, de repente numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens. O 21 diz: Davi tinha pensado assim, de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão. O 25: por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. 27: Senhor, ela falando com Davi: Senhor, faça o favor de aceitar este meu presente que ele trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei, e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu, Davi, e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender. Porque já pensou, né? Davi rei, se arrepender de ter matado um homem, uma vila e seus empregados. Louvado seja o Senhor, Davi respondeu. O verso 32: que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei, estava bêbado, alegre. Então ela não lhe contou nada, mas na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo, e ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus, o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Só até aí. Queridos, essa história da Bíblia que me empolga. Eu estava refletindo num dia muito mal. Frustrações, pesadelos, incertezas, decepções. E Deus, através dessa história, me ensinou a ter paz. Ele me ensinou, na verdade, 3 coisas nessa história, e que nos garante a viver em paz. Eu não estou falando aqui de uma paz que excede o entendimento, porque mesmo nesses dias maus que eu vivi, eu não deixei de ter ela.
A paz que excede entendimento, conquistada por Jesus na cruz do Calvário, ela é interior. O Evangelho, ele se manifesta de forma interior e se revela no exterior, e não é de fora para dentro. A paz exterior é algo que só Jesus pode nos dar. Mas o mundo em que vivemos é um mundo cinzento, como diz um pastor querido, é um mundo mau. E volta e meia, com todas as nossas limitações, em meio a essas tribulações, nos perguntamos: cadê esta paz? A paz consigo mesmo, a paz no relacionamento com o próximo, com as pessoas do seu convívio, do seu emprego, da sua faculdade. Tantas e tantas vezes, em meio a conflitos naturais, nos questionamos: Senhor, dá-me a tua paz. E foi num momento muito parecido com esse. O Senhor me ensinou 3 coisas que eu queria compartilhar contigo. E que estes ensinamentos possam carimbar o teu coração e a tua vida. E você possa viver uma semana, um mês, ou um resto de vida repleto de paz. Primeira coisa, que esta história me ensina a importância de conhecer os propósitos e a vontade de Deus. Haviam 3 personagens: Davi, Abigail e Nabal. O Nabal, a própria esposa dele, Abigail, o chama de tolo. Aliás, diz que o seu nome significa isso: ele é um tolo. Ela não, Abigail, a própria Bíblia diz que ela é a inteligente. A própria Bíblia, no verso 28, a chama de bom entendimento, bom entendida ou inteligente, bonita e inteligente. Davi, um tolo e a inteligente. E o que é que diferenciava Abigail do Nabal? Tudo bem, pastor, são esses adjetivos que você acabou de citar, mas vamos entender um pouco melhor. O Nabal, ele era um cara rico, bem-sucedido. Eu não acredito que ele era um cara de total ignorância, ou seja, não tinha conhecimento algum. Eu discordo. A Bíblia e essa história nos ensina que ele mesmo estava tosqueando as suas ovelhas, ou tosando, a lã das suas ovelhas. Ele era um cara bem sucedido, era muito rico, na linguagem de hoje ele é denominado, ele é um cara muito rico, bem sucedido. Eu acho difícil ele não ser um cara, ou ser um cara totalmente ignorante, ou tolo na sua essência de palavra. Mas, para mim, o que diferencia Nabal de Abigail, ou seja, dele se tornar tolo e ela se tornar inteligente biblicamente, é justamente este primeiro ensinamento que eu quero compartilhar contigo. Era o conhecer a Deus. Conhecer a Deus e os teus propósitos. Isso lhe traz paz. Foi isso que Abigail colheu no fim dessa história: paz. Ela impediu que todos os seus empregados, homens e meninos, fossem mortos, inclusive os seus filhos, com Nabal. Ela colheu paz por conhecer a Deus. Eu provo isso. O verso 10, o Nabal disse assim, quando foi interrogado ou comunicado da mensagem de Davi pelos mensageiros, soldados de Davi, o verso 10, Nabal responde assim, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu não sei de onde vieram. Olha só, ele não conhecia quem era Davi, queridos. Davi era cantado pelas mulheres virgens daquela época. Davi, elas cantavam que ele vencia 10 de milhares, enquanto Saul só vencia milhares. Davi, ele
venceu a maior de todas as batalhas do povo de Israel, aquela que era denominada invencível, que foi a batalha do Golias. Ele passou dias convocando homens de Israel para guerrear com ele, e ninguém teve a audácia nem a coragem de ir, mas Davi foi. Davi era conhecido, mas Nabal não o conhecia. Quem é Davi? Ele demonstra não conhecer a história, o propósito e os planos de Deus. Olha para Abigail a diferença. No verso 28, olha o que ela diz para Davi: o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus. Ela disse que Davi estava travando as lutas de Deus. Olha como ela conhecia. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Ou seja, ela testemunhou da intimidade, do relacionamento que Davi tinha com Deus. Interessante, não tinha Bíblia nessa época. Os pergaminhos da Torá, talvez. E que ela, por ser uma mulher numa sociedade como era, patriarcal, ela não tinha acesso, talvez ela só ouviu falar. Mas essa mulher sabia que Deus estava escrevendo a história, escrevendo os outros livros da Bíblia, ali, naquele presente, através de Davi. Olha a percepção dessa mulher. Conhecer a Deus e seus propósitos ensinou aquela mulher a colher paz, queridos. E aí eu pergunto para a gente tem Bíblia hoje? A gente tem Bíblia em áudio, em vídeo, em animações, em filmes. Pois é, a gente tem todas as versões possíveis, inclusive versões linguísticas. Você tem a tradicional, você tem a NVI, que é universal, você tem essa que eu acabei de ler para aqueles que preferem uma linguagem mais atual. O conhecimento e todas essas histórias que talvez Abigail só conhecesse de forma fragmentada, nós temos. Então eu lhe convido, por favor, querido, conheça os planos e os propósitos de Deus. Você colherá paz. Continuando, ela disse: porém a vida dos seus inimigos, Davi, este a lançará fora o Senhor, como se atirasse da cavidade de uma funda. O verso 30, e quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou ao seu respeito, e tiver colocado como príncipe sobre Israel. Essa mulher já sabia o que Deus estava falando sobre Davi, o que Deus havia profetizado sobre Davi, e ela acreditava que um dia Davi ia se tornar rei. Olha a diferença de um tolo para um inteligente. Mas pastor, você acabou de dizer que ele não era tão tolo assim. Eu concordo. Ele sabia tosar as ovelhas dele. Ele conhecia muito sobre o seu negócio. Ele era o que a gente costuma dizer, um especialista, mas eu prefiro dizer que ele era um habitolado. Nabal, o que é um habitolado? Ele tinha um conhecimento restrito. Ele conhecia muito bem somente aquilo que lhe interessava, o seu mundinho, a sua vida particular. Eu me lembro que no meio profissional, corporativo, a gente valorizava há décadas atrás muito o especialista. Hoje você pode chegar com o melhor dos currículos de um especialista, mas o profissional hoje, que é muito mais valorizado, é aquele que é especialista, mas que conhece todas as outras áreas um pouco. Você precisa ser flexível, você não pode ser habitolado, você não basta conhecer só aquilo, você não será bem sucedido. E o erro do Nabal, o que lhe tornava tolo, era justamente isso, queridos. Ele conhecia muito só do seu ambiente, do seu sistema, do seu mundo. Ele era fera nas ovelhas, ele era fera em tosquiar ovelhas.
Há quem diga que ele era avarento, eu discordo, porque o verso de número, cadê o verso, aqui ó, o verso de número 11, ele diz assim: o meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados. Um cara que é avarento, ele não está nem aí para os empregados fica a sobra, o que restou, depois que eu comercializei e vendi, depois que eu enchi os meus celeiros, aí o que sobrar eu deixo, o que está estragado talvez, o que eu não quero eu deixo para os meus empregados. Não foi isso, ele disse que deixaria para os empregados. Eu não considero, me permita, minha fé entender, interpretar isso, eu não considero Nabal um avarento, e não considero Nabal ignorante, mas ele é tolo sim, como a sua esposa o chamou, porque ele não conhecia os propósitos de Deus para aquele tempo, para a história do presente, para a sua vida. Um dos maiores homens, ou melhor, um dos melhores elogios que Jesus deu para um homem, querido, um dos melhores elogios que Jesus deu para um homem, foi para aquele oficial romano, não sei quantos lembram, está lá em Mateus 8, versículo 5, depois você dá uma lida. Aquele homem, ele conseguiu com a sua fé, ou seja, com aquilo que ele ouviu e viu de Jesus, ele conseguiu associar a sua vida, o seu presente, ele fez esse link, esta conexão, e disse assim: ó Senhor, não precisa você perder o seu tempo e ir lá e curar o meu servo, basta uma palavra. Sabe por quê? Porque eu sou chefe de soldados, e se eu disser para um, vai lá, ou vai acular e volta, eles vão, então basta uma palavra. E Jesus o elogiou dizendo: cara, nem em Israel eu vi tamanha fé. E foi aí que Jesus proclamou para todos nós gentios, que um dia nós sentaríamos com Abraão, depois que esse oficial falou isso, e ele elogiou a fé daquele oficial. Sabe, isso lhe fez lembrar da gente. Você não era nem nascido, meu querido. Jesus lembrou de você, de mim, naquela hora. E disse que de leste, do oeste, viriam pessoas que ceariam com Abraão, Isaque e Jacó. E que de Israel, muitos não estariam lá. Então, queridos, não seja um tolo. Não seja como Nabal. Ah, mas pastor, eu estudo, eu faço pós-graduação, quem é o Senhor para me chamar de tolo? Meu querido, se você não separa um tempo para conhecer o que Deus está falando, fazendo neste tempo, o que está já aqui guardado na Bíblia para esses dias, trazer isso como uma palavra rema para o seu tempo atual, uma revelação atual do Espírito Santo, meu amigo, você pode ter todo o entendimento de Nabal possível. Você é um tolo. Essa semana eu assisti a conferência Vozes e Trovões, parece que aconteceu algumas semanas atrás, e nossa, só fera, o Fábio Coelho, o Luiz Hermínio, o Baso, o Judson de Oliveira, queridos, Judson de Oliveira, meu querido, está aí disponível no YouTube, gratuito. Vai lá, mergulha. Os caras, o tema da conferência foi discernindo este tempo que estamos vivendo, de pandemia, de lockdown, discernindo este tempo. Os caras deram cada palavra, nossa, eu saí regozijado. O pastor Luciano Subirá, que graças a Deus nós temos o privilégio de ser da geração dele, é um homem que Deus tem dotado de conhecimento, é um mestre, como diz a palavra. Ele tem uma plataforma gratuita de treinamentos, de cursos, de ensinamentos, e você tem a Bíblia, a palavra de Deus, queridos. Então, mergulha. Quer colher paz na sua vida, quer colher paz na sua história, conheça a vontade de Deus.
Não seja como Nabal, um tolo, um habitolado, fechado no seu mundo. Segundo ensinamento, esse é forte. Vou até me apoiar aqui. Esse é forte. Fazer o bem sem olhar e sem esperar nada em troca. Lembra que eu falei no início que eu passei por momentos de frustrações e decepções? Era justamente por causa disso. Porque eu fazia tanto e me sentia tão pouco recompensado. Eu ajudava tanto e recebia em troca o oposto da ajuda. As pessoas vinham até mim para me prejudicar. Isso gerou tanta frustração, tanto... Olha o que aconteceu com Davi. Davi chega a falar com ódio, que é um sentimento que vem quando você faz algo para alguém, espera em troca, aliás, faz para justamente receber de volta. Olha, Davi no verso 21 diz: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. É porque eu não consegui expressar tão bem, mas se você ler o contexto com mais calma, você vai ver que Davi está virado. Queridos, ele manda todo mundo cingir os cavalos, armar e ir. E quando a Bíblia, depois de alguns versículos, fala que Abigail o encontrou, Abigail saiu e viu ele, a Bíblia fala de novo que ele pensou isso. É como se Davi fosse no caminho todo resmungando, dizendo: não adiantou nada, aquele miserável, eu protegi os pastores dele, eu cuidei das ovelhas dele, e o que é que ele me deu em troca? Ele não me deu nada. Davi foi com uma ira absurda para acabar com aquele cara. Ele foi resmungando a viagem toda. Queridos, quando você faz o bem sem esperando alguém, você estraga a sua relação social, porque você começa a olhar para as pessoas e não enxergá-las mais como pessoas, mas enxergá-las em favor, como mercadoria. Eu vou fazer isso para lá, e lá você não está vendo, ela está atrás dessa câmera aí, Levi também. Eu vou fazer algo bom para eles dois, porque lá na frente, olhando bem para Levi e para lá, eles vão ser bem sucedidos. De alguma forma eu serei agraciados, né, com esse troco, eu receberei de volta. Mas vai que a coisa não dá muito certo lá com eles, ou ainda que dê certo com eles, e eles não lembrem de mim, esqueçam de mim, e aí eu não recebo nada em troca. Querido, se estraga a relação social. Eu não vou querer mais falar com Levi, eu não quero ver lá, mas nunca mais na minha vida. Primeiro, eu não enxergo mais vocês como pessoas, e passo a enxergar como favor de volta. Sem contar a frustração. Eu vivi, fiquei frustrado, foi tanto esforço, foi o que Davi estava sentindo. Eu fiz tanto, eu cuidei tanto, eu fiz tanto por ele, e o que ele me deu em troca? Então se sente frustrado. Isso gera ódio, isso gera ira. E aí eu te pergunto, isso faz mal a quem? A você? Ou a ele? Naquele tempo, Davi ia causar mal também para ele. Mas nós hoje, com toda essa legislação e proteção, graças a Deus por isso, você não tem muito o que fazer. E você guarda aquilo, ou seja, todo aquele mal, aquele ressentimento só vai te trazer coisas ruins. Raiva, ódio, vingança, justiça própria. E lá na frente, Davi ainda fala uma coisa muito interessante. Já pensou se eu faço isso? Eu ia sofrer de remorso. É como se ele ia botar a cabeça no travesseiro e ia sofrer de arrependimento.
Olha, tanta coisa é possível, negativa, é possível se gerar quando você faz algo que você, em troca ou em busca de receber algo em troca. Querido, vive em paz. E aí esse é um dos conselhos. Vive em paz. Faça o bem sem olhar a quem e sem querer receber nada em troca. A sua vida vai ser muito mais leve. A sua vida vai ser muito mais, cara, eu vou fazer porque Jesus me ensinou a fazer. Não importa o que eu vou receber dessa pessoa. Aliás, a nossa recompensa vem de Deus, não vem deles. É por isso que os pobres cada vez mais estão mais pobres, queridos, porque a gente busca fazer favores para quem pode me dar algo em troca, e o pobre não pode me dar nada em troca. Então, na maioria das sociedades, o cara esquece o pobre. Quem está aí embaixo, não sei quantos assistiram aquele filme da Netflix, O Poço. Era o Poço? Pois é. Quem está em cima não está nem aí para quem está embaixo, porque quem está embaixo não pode dar nada para quem está em cima. Já o cara que está embaixo, em alguns, né? Ele falava assim, tentava comunicar, segura aí, manda alguma coisa para mim. Então assim, é uma sociedade corrompida, em que busca fazer o favor para receber algo em troca. Não tem paz nisso, querido. Quer viver em paz? Faça sem olhar a quem, faça sem querer receber nada em troca. Deus vai te dar muitas oportunidades de você fazer o bem essa semana. Faça sem querer receber nada, e a sua recompensa virá sim, mas virá do Senhor. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, verso 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Queridos, esse texto é tão lindo, tão forte, tão precioso, mas convenhamos, ele parece tão mentiroso para o nosso tempo atual, para a nossa vida em comunidade, igreja. Isso é vergonhoso eu como pastor falar isso, mas esse texto aqui a gente na realidade praticamente não vê ele sendo praticado. É muito difícil. Olha, Jesus disse no anterior, cara, se é para amar os que te amam, até os fariseus fazem isso, os publicanos fazem também. Eu quero que vocês amem os seus inimigos. Eu quero que vocês façam bem, emprestem sem esperar nada em troca. E vocês terão uma grande recompensa, e não são dessas pessoas, será do Altíssimo. Quer viver em paz, queridos? Faça o bem, e que essa recompensa venha do alto, e não das pessoas. E para terminar, o terceiro e último ensinamento é: a nossa justiça pertence a Deus. Que você talvez possa dizer, pastor, ok, eu estou buscando o Senhor, eu tenho buscado entender o que Deus quer para a minha vida, eu tenho estudado a palavra cada dia, eu tenho feito isso, pastor, eu tenho feito isso. Pastor, eu tenho procurado fazer o favor. Pastor, eu tenho procurado ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Pastor, eu faço, olha, essas duas coisas eu faço, mas ainda assim, meu pastor, eu não tenho sentido paz. Sabe por quê? Que mesmo fazendo tudo isso, eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu fui espancado, eu fui roubado, eu fui, enfim, eu fui prejudicado. Queridos, ainda assim, estamos sujeitos a tudo isso, a tudo que é mal estamos sujeitos, mas ainda assim, para que haja paz em teu coração, deixa eu te responder, não busque vingança, não busque pagar o mal com o mal, não cabe a você, eu preciso, porque
porque eu vou me sentir bem, eu preciso dizer aquelas coisas, eu preciso devolver a mesma moeda, eu preciso ser do mesmo jeito, eu tenho que dar a resposta à altura. Queridos, quer viver em paz? Entrega na mão de Deus. Ele é quem nos faz justiça. Relaxa, como diz nossa querida Bispa Regina, um beijo em teu coração. Fica na Shalom, fica na Shalom, que Deus há de prover todas as coisas, inclusive justiça. O verso 38 diz: passado uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Não cabe a mim nem a você a vingança, e sim ao Senhor. Aliás, o que Jesus nos ensinou anos depois desse episódio com Davi, é que devemos liberar o perdão e interceder por eles. Jesus disse, no momento, no auge do seu sofrimento naquela cruz, ele disse: perdoa, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E no texto que nós lemos, o Lucas, ele ensina que mesmo sendo seu inimigo, faça o bem, ame-o. Então, se essa história fosse pós-Jesus, que trouxe a clareza para a lei, para os mandamentos de Deus, e que Davi não tinha, o Davi deveria, e eu acredito, como ele era temente a Deus, era dizer: Senhor, tem misericórdia de Nabal, perdoa o Nabal, perdoa o Nabal. Então, meus amados, quer viver em paz? Eu lhe convido a fazer este teste. Mergulhe em conhecer a palavra de Deus para a sua vida. Mergulhe em entender a vontade de Deus neste tempo. Discerna os tempos. Entenda o que Deus quer falar e está falando. Leia a Bíblia. Não se canse de buscar em Deus entendimento. Faça o bem. Faça o bem sem esperar nada em troca. E não corra, não seja rápido, nem veloz, para dar a recompensa para as pessoas que lhe fizeram mal. Entregue na mão de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Ele no teu tempo, no tempo certo, responderá o seu clamor. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Participe aí onde você está. Nós vamos ceiar já já. Mas antes disso, aonde você está em sua casa, você que está sedento de paz e que tem buscado do Senhor cada vez mais, Senhor, talvez só no momento do desespero, talvez já na hora do sofrimento, da tempestade, é que você consegue dobrar o seu joelho, pede: Senhor, me dá paz. Aprenda com esses 3 ensinamentos. Deus me ensinou tanto. Feche seus olhos, eu quero orar em cima disso para a tua vida, para que você não tenha apenas uma semana de fé, mas que você viva um resto de vida, que seja longo, repleto de paz. Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção sobre isso? Nós vamos cantar uma canção. Feche seus olhos, você em sua casa, levante a sua mão, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, aí onde você está. Deixa eu orar por você. Mas aí onde você está, já clame ao Senhor, peça a Ele. Ele está aí contigo.
Ele não precisa ouvir o meu comando. Olha o que o oficial romano disse. Ele não precisa. Bote a sua fé em ação, meu querido. Deus, enche o meu coração de paz. Peça isso a Ele. Em meio a essa turbulência que o mundo vive, que a shalom do Senhor invada o teu lar, a tua casa, o teu trabalho, o teu emprego, a sua empresa, os seus negócios, a sua família, e que Ele batize a sua família e o seu lar com paz. Paz, que a paz que excede o entendimento possa inundar a tua vida, e que você se encha de fé para colocar esses ensinamentos em prática. Deus, eu oro pelos teus filhos nessa noite de domingo, domingo de Santa Ceia. Deus, queremos participar dessa ceia contigo, e ao mesmo tempo lembramos que a última ceia em que o Senhor estava aqui, o teu coração, Senhor, estava tão angustiado, o teu corpo, a tua mente estava preocupada. A prova disso que quando o Senhor foi orar no Getsemane, o Senhor suou sangue, mas foi por causa deste sacrifício, esta dor que o Senhor sofreu, foi justamente para que possamos viver a paz. Foi na cruz que o Senhor conquistou esta paz. Oh Deus, nos ajuda a viver desta forma, uma vida repleta de paz. Nos ajuda a aprender com o Senhor, a entender a sua palavra e a sua vontade. Nos ajuda a mergulhar na tua vontade, na tua palavra, a entender mais de ti, a discernir a tua vontade para as nossas vidas. O quanto queremos fazer o bem, nos ajuda a fazer cada dia mais o bem, mas sem interesse próprio, sem motivações escusas, sem motivações sujas. Nos ajuda, e nos ajuda a descansar em Ti, a confiar que a nossa vingança não deve ser alcançada com o nosso braço, mas a nossa vingança pertence ao Senhor. Coloque a sua mão no seu coração, antes de ceiar, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida ao Deus de paz, ao Deus da Shalom, o Jeová Rafá, o Jeová também conhecido como Shalom, o Jeová que nos traz a paz. Senhor, inunda os nossos corações de paz. Eu recebo a tua paz essa noite, e eu que estava afastado, nesta noite eu retorno para os teus braços de amor. Me dá de volta a paz, aquela paz que um dia eu tive. Me dá de volta, me dá de volta. Tem um link no comentário desse vídeo, clica nele. Você que está nesta noite se reconciliando com Jesus, você que está nesta noite entregando a sua vida para Jesus, o Deus da paz, que inunda o teu coração nessa noite, e que lhe encha de paz essa noite. Então, por favor, complete esse compromisso, clica neste link, nos avise que você está voltando, e recebe o Deus de paz no teu coração. Vamos cantar.
Você já pegou o seu pão? Fica bem pertinho da pessoa que está aí contigo na casa. Pega o pãozinho, pega um cálice, pode ser num copo mesmo, numa taça, um suco de uva. Deixa eu ler para você o que está em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, e partiu, e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu sempre cresci numa igreja, e que quando se lia esse versículo, examine-se o homem a si mesmo, era como se fosse um convite para a gente deixar de ceiar por um bom tempo. Não era culpa do pastor, era um entendimento meu, errado. Mas se você ler com bastante atenção, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Você deve examinar, refletir: eu mereço, eu sou digno, o que é que eu fiz para merecer isso? Sim, reconhecer os seus erros, limitações, mas por favor, participe da ceia, coma, beba, fazer isso em memória de mim. Feche seus olhos e coma do pão. Digno é o Cordeiro. Saboreie este pão, mas lembre-se que o corpo dele foi entregue na cruz em sacrifício. Digno é o Cordeiro que foi morto. Foi morto. Santo, santo ele é. Santo. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Tu és digno. Adore. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico brota em nossos corações. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, Tu és santo. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. E a criação celebra. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Santo. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode glorificá-lo aí em sua casa.
Você pode exaltá-lo, você pode bendizê-lo, você pode chorar, porque o seu corpo foi moído, foi estragado, por causa de mim e por causa de você. E através do seu sangue, Ele constituiu povos de línguas e nações, um povo santo, cujas suas roupas foram lavadas, santificadas e purificadas. E por mais que o diabo sopre no teu ouvido, dizendo que você é pecador, sujo, imundo, o sangue de Jesus tem poder para te purificar e lavar de todo pecado. Com reverência, contrição, beba do cálice. Em Apocalipse capítulo 4, verso 8, diz que os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós também não queremos nos cansar de declarar isso, Senhor. Queremos viver a eternidade para cantar e entoar louvores a Ti e declarar: Tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. e o Deus de paz, e o Deus de paz esmagará. Baixinho, sempre que eu leio esse texto, eu sinto que preciso compartilhar essa interpretação. Aqueles seres viventes tinham olhos, eles eram cheios de olhos. Que loucura é isso? Que ser é esse? Por que tantos olhos? Por que tantos olhos diante daquele que está sentado no trono? Essa interpretação mudou a minha história sobre concepção da sala do trono e daquilo que nos espera naquele grande dia. Afasta aí o seu sofá, afasta aí a sua cadeira, pega na mão do seu esposo, pega na mão da sua filha. Aquilo que nos espera, meu querido, é muito, mas é muito lindo. Ele é esplêndido, Ele é maravilhoso, Ele é o esplendor de toda a glória. Sabe por quê? 2 olhos não são suficientes para contemplá-lo. 2 olhos não é o bastante para adorá-lo. E nós precisaremos de muitos olhos. Aqueles seres precisam de olhos
para contemplar tamanha beleza, tamanho esplendor, tamanha maravilha é aquele que está sentado no trono. Então salte aí, cante santo, 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 santo. Declare isso, declare com toda a força. Santo, santo, santo. Eu sou o poderoso, que era e é e há de vir. E a criação, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. coloque a sua mão para receber. Nós vamos continuar adorando. Eu preciso dar a bênção apostólica, mas que o Deus de paz invada o teu coração, a tua vida, o teu lar, e que tenha uma semana espetacular. Oh, Ele veio, Ele está entre nós. Receba daí, que essa doce presença inunda o teu ser, invada o teu lar, impacte a sua vizinhança, sacuda o seu bairro, impacte os seus negócios, os seus amigos, que esta doce paz inunda o teu ser, transborde sobre a tua vida, e que o amor de Deus, que a graça salvífica de Cristo Jesus repouse hoje, agora e eternamente sobre a tua vida, hoje e para sempre.